Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Efésios. Nós falamos na semana passada que hoje a gente vai falar um pouco diferente, como foi domingo passado. Se você estava aqui domingo passado, nós fizemos dessa igreja uma grande sala de aula. Domingo passado eu quis mais ensinar, e eu sempre ensino, essa é a característica nossa. E eu passei até um esboço para todo mundo preencher, caneta para todo mundo, e a gente projetou vários versículos. Hoje nós não temos nada projetado, eu não tenho nem meu iPad aqui comigo, só tenho minha Bíblia e algumas anotações, que eu queria compartilhar da Bíblia. Então a gente vai ler o capítulo 5 de Efésios durante a mensagem. Se você quer abrir a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, faça-o agora, ou se não, você pode ouvir. Efésios, capítulo 5, o verso de número 18, na Nova Versão Internacional, diz assim, Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Nova Versão Transformadora traduz esse versículo da seguinte forma: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esse versículo da seguinte forma: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Rasga logo o verbo, não é? Não se embriague, não fala nem de vinho, porque sabe, a nova tradução da linguagem de hoje foi escrita para brasileiro, e o problema do brasileiro às vezes não é tanto o vinho, mas a cerveja. A bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gálatas 5. Nós hoje estamos terminando uma palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava no Brasil, e eu voltei e eu disse para a igreja que nós íamos falar 3 semanas sobre a importância de semear ou de plantar no terreno do Espírito. Há 2 semanas atrás, no Dia dos Pais aqui nos Estados Unidos, era um culto multicultural. Eu preguei em inglês, pastor Max me traduziu no português. Nós usamos Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8 como tema dessas 3 semanas. Você recorda o que diz? Paulo escrevendo aos Gálatas diz: não se enganem, não pense que isso não é verdade. Não se faça de bobo. De Deus ninguém zomba. Ou seja, o que Deus fala vai acontecer, queira ou não queira. O que Deus fala vai acontecer, não importa se você acredita ou não. Porque Deus estabelece leis, e toda lei acontece independente da sua ignorância ou da minha ignorância, da minha crença ou da falta de crença. A lei da gravidade diz que se eu pular de um prédio, eu vou cair. Eu posso ir perante o prédio assim, eu acho que não vou cair. Pula lá, você vai cair. Eu não sabia, você vai cair. De Deus não se zomba. Deus estabeleceu uma lei, Gálatas 6, 7. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que a gente semeia, a gente colhe. Estamos falando sobre isso. E não só tudo que a gente semeia, a gente colhe, sempre a gente colhe mais do que semeia. E assim a gente vai colher exatamente aquilo que a gente semeia. Eu disse há 2 semanas atrás, e repito só para recordar, ou para ajudar as pessoas que não estavam aqui há 2 semanas atrás, que Paulo está usando linguagem figurada. Semear fala de escolhas, semear fala de decisões, colher fala das consequências das nossas decisões. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus deu a cada um de nós não somos robôs. O que nos faz diferente de animais, o que nos faz diferente dos anjos, é o livre-arbítrio. E Deus fez isso porque Ele nos ama, e Deus fez isso porque o amor requer a liberdade de escolha. Ninguém pode amar se não tiver o direito de escolher, e Deus queria que nós o amássemos, e por isso Ele nos deu a liberdade de escolher.
E a gente então pode escolher amar a Deus ou não amar a Deus, obedecer a Deus e não obedecer a Deus. A escolha é nossa, mas nós não temos o poder de escolher as consequências da nossa escolha. Se eu resolver que eu quero viver uma vida dissoluta, se eu resolver que eu quero viver uma vida de pecado, se eu resolver que eu quero plantar no terreno da carne, eu vou colher no terreno da carne. E por isso que Paulo diz, verso 8: quem semeia para agradar a sua carne, a natureza humana, colherá destruição. Mas quem semeia para agradar o Espírito, alcançará a vida eterna. Isso é uma lei que Deus fez, não pense que não exista. Não se engane, de Deus não se zomba. Eu disse e repito que nós como crentes e como indivíduos, nem um crente, qualquer um, temos uma escolha. Ou nós vamos obedecer à natureza humana. A carne se refere à natureza humana que por causa do pecado tem a tendência de fazer o que não é certo. O ser humano, eu me lembro quando eu estava fazendo um curso de ética, e alguém me perguntou assim: nós fomos criados bons com a capacidade de fazer o mal, ou fomos criados mal com a capacidade de fazer o bem? E numa aula de ética você bate papo sobre isso, filosofia. E de acordo com a Bíblia, o homem foi criado, o ser humano foi criado bom. A Bíblia diz que tudo Deus fez formoso em seu tempo. O homem, e quando eu digo homem, eu estou falando do ser humano, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo fez formoso. Mas Deus nos deu a capacidade e o homem escolheu fazer o mal. E quando o pecado entrou, o pecado é como uma mancha que entrou. E agora o homem se tornou mal com a capacidade de fazer o bem. Toda criança que nasce, ela nasce na natureza humana má, por mais linda que seja, mas com a capacidade de fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar. Parafraseando, a minha avó dizia: de pequenino que você torce o pepino. Você ensina a criança quando ela é pequena. Então nós temos uma escolha. Paulo diz em Gálatas 6, ou a gente vai obedecer à natureza humana, ou a gente vai obedecer o Espírito de Deus. E Paulo fala de uma luta. Você lembra que nós falamos dessa luta interior? Ele diz assim: olha, a nossa natureza humana, ela sempre quer o que é contrário ao que o Espírito quer. A natureza humana quer agradar ao nossa carne. E o Espírito quer o que é contra o que a natureza humana quer. A Bíblia diz que os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Ou seja, a gente tem boa intenção, mas a natureza humana puxa a gente para fazer o que a gente não quer. E a gente pode então escolher, ou obedecer à natureza humana pecaminosa, ou obedecer a Deus. Repetindo, nós falamos na semana anterior que plantar no terreno da natureza humana leva à morte. É uma escolha. Mas se eu quiser viver uma vida de pecado, se eu quiser obedecer à natureza humana, se eu quiser viver uma vida dissoluta, se eu quiser viver uma vida entregue à lascívia, eu tenho o direito de escolha. E muitas pessoas escolhem assim. Mas a Bíblia diz que isso vai trazer destruição, vai trazer morte, separação. A Bíblia diz: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, é óbvio. Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes. A pessoa começa a colocar pessoas e outras coisas no lugar de Deus. Deus não é mais importante. Feitiçaria, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e coisas parecidas como essas. E a Bíblia diz o seguinte: quem faz essas coisas e vive nessas coisas, não é quem tem dificuldade, todos nós temos. Não é quem é imperfeito, todos nós somos, mas quem escolhe viver assim, nessa lista aí: bebedeira, impureza, imoralidade sexual e etc. Farra. A Bíblia diz, não pastor Fernando, a Bíblia, repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. O que quer dizer isso, não receberão o reino de Deus? Não vão viver sob o domínio de Deus, aqui na terra, e depois que sairmos daqui. Porque essa vida é passageira.
E a verdadeira vida é depois que saímos daqui. A vida passa rápido, mas é nessa vida que nós vamos determinar aonde vamos passar a eternidade. É o que a Bíblia diz. Mas se a gente decide plantar no terreno do Espírito, diz assim: vai produzir amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essa foi a mensagem de 2 semanas atrás. Aí semana passada, eu falei para os irmãos o seguinte: gente, agora eu vou falar para crentes. Vou falar para pessoas que fizeram uma decisão. Eu não sou perfeito. A gente gosta de dizer na nossa igreja assim: eu sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era. Você lembra disso? Quem lembra, fala comigo. Eu sei que não sou o que eu devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que eu era. Ou seja, eu ainda não alcancei o que Deus quer de mim, mas eu estou caminhando para lá. Muito bem. Se você e eu decidimos viver uma vida que agrada a Deus, plantar no terreno do Espírito, eu falei para você, nós temos que fazer 4 coisas. Primeiro, nós temos que estar focado e disciplinado, porque a vida cristã não é uma corrida, a vida cristã é uma maratona. O mais importante não é velocidade, o mais importante é perseverança. O mais importante não é a velocidade que você sai, o mais importante é você chegar no fim. A Bíblia diz: quem perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas, eu disse na semana passada, repito agora, começa a vida cristã com um tremendo entusiasmo, e quer fazer, e quer acontecer, e depois larga. A vida cristã é seguir focado e disciplinado. Nossos jovens vão amanhã para um acampamento, eu orei por eles, e depois do culto das 9h30 eu orei por eles e falei assim: olha, vocês vão para essa semana, vai ser uma injeção de fé, uma injeção de um vigor tremendo, mas a vida cristã não é essa semana. Muita gente fala assim: pastor, o que a gente precisa na nossa igreja é passar por um renovo, por um encontro, a gente tem que levar as pessoas lá para um lugar e dar um choque neles por uma semana. Eu digo amém por isso, não sou contra, mas não fico impressionado, porque quantas pessoas ficam uma semana lá, voltam e depois não vivem assim. Tem pessoas que às vezes vêm para o altar, grita, fala a língua, pula, mas não vai viver a vida cristã lá fora. A vida cristã é disciplina e foco. Quantos dizem amém? Segunda coisa que eu disse na semana passada, que a vida cristã, se nós queremos viver uma vida cristã, eu preciso de me associar com pessoas corretas. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz: não se engane, se nós andarmos com alguém que não tem o mesmo intuito que eu tenho, essa pessoa vai me arrastar, porque a minha natureza humana já quer fazer o que é errado. Se eu tiver um grupo de pessoas que quer fazer tudo errado, eu também vou fazer errado. Então eu mostrei para vocês claramente na semana passada que a gente tem que escolher as pessoas que a gente vai se associar. Eu preciso de gente que vai me ajudar, não me atrapalhar a servir a Deus. Terceiro, eu disse que na semana passada que se a gente quer plantar no terreno do Espírito, a gente precisa de estar conectado com o corpo de Cristo. A igreja não é o céu, a igreja não é perfeita, todos nós temos falhas. Ontem eu estava me reunindo com um grupo que vai para a Polônia, e a gente vai passar uma semana junto. Eu falei para eles, uma semana junto a gente começa a descobrir os defeitos uns dos outros. Quando a gente só se vê na igreja, todo mundo é legal, mas você ficar uma semana só na ida daqui para São Francisco e de volta, eu já descobri algumas coisas sobre o grupo, e o grupo sobre mim. A igreja não é perfeita, mas a Bíblia diz: é como ferro que afina ferro. É dentro da casa do Senhor, é um ajudando ao outro. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Não tem como você viver uma vida de agrado a Deus se você não estiver em comunhão com o corpo de Cristo, seja num grupo de conexão, seja na igreja. Número 4, e aí eu vou entrar na mensagem de hoje. Eu disse o seguinte: para você viver uma vida que agrada o Senhor, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. E eu disse para vocês, semana que vem eu vou terminar essa mensagem, hoje eu vou terminar essa mensagem. Baseado nisso, então, a gente volta para Efésios capítulo 5. E você vai notar que no verso 18, Paulo nos dá 2 escolhas. Ele também usa a figura de linguagem, usando uma metáfora aqui. Lá em Gálatas ele usa a metáfora do plantar e colher. Aqui ele usa a metáfora do vinho e do Espírito Santo. Ele diz no verso 18:
Mas cada um de vocês precisam de aprender a vontade de Deus. NVI diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é viver uma vida dissoluta, mas deixe-se encher pelo Espírito. Novamente a tradução transformadora: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E por último, a nova tradução da linguagem de hoje, leio novamente, ela diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Claramente nós temos aqui duas escolhas. Paulo está dizendo o seguinte: você pode viver uma vida embriagada com vinho, e se você fizer essa escolha de viver uma vida embriagada com vinho, isso vai levar você à ruína, à libertinagem, à destruição. Ou você pode escolher viver uma vida cheia do Espírito Santo. Você está entendendo a dicotomia? O que significa viver uma vida embriagada com vinho? Eu espero que nunca aconteça com ninguém, mas aqui na América e também no Brasil, em todos os países civilizados, beber e dirigir é contra a lei. Principalmente se você bebe em excesso. Por quê? Porque isso leva à destruição. Quando uma pessoa, vou falar aqui da América, bebe, está intoxicada, e hoje o negócio está difícil. Você vê como é que esse mundo está terrível. Hoje é mais fácil, aqui na Califórnia, fumar maconha do que fumar cigarro. E hoje em dia, porque a maconha foi legalizada na Califórnia, você claramente dirigindo nas freeways, você vê pessoas totalmente intoxicadas. Esses dias estava eu e Tereza vindo do outro lado da ponte, a gente atravessou a ponte, e vê esse cara, e esse cara estava dirigindo, passou na nossa frente, e quando a gente olhou para ele, claramente o rosto dele, com os olhos para fora, totalmente intoxicado. E se um policial para, ele faz um teste de sobriedade, e se a pessoa estiver intoxicada, ele diz assim: multado, isso é um felony, porque isso pode causar a sua morte e a morte de outras pessoas. Quantas pessoas morreram porque alguém dirige intoxicado? Por que isso é problema? Porque uma pessoa intoxicada, uma pessoa que está bêbada, ela perdeu o seu controle. Ela é controlada por outra substância. Por isso que é chamado, em inglês, driving under the influence. Dirigindo abaixo de uma influência. Paulo diz o seguinte: você e eu podemos viver uma vida dirigido pela influência do vinho, e o vinho representa a natureza humana, a carne, o mundo. Ou podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo. A decisão é nossa. Deus nos dá o direito de escolha. O que significa isso? Vamos para Efésios capítulo 5. Eu pedi para vocês deixarem a Bíblia aberta, porque eu quero ler com vocês. E Paulo aqui no capítulo 5, ele usa a ideia do andar, do viver. Naquela época, andar era sinônimo de viver. Não havia carros naquela época, as pessoas andavam. Então andar sempre na Bíblia é sinônimo de viver. E ele divide o capítulo 5 em 3 partes, aliás em 4 partes. Andar em amor, andar na luz, andar em sabedoria e andar no Espírito. Só para ficar fácil, vamos guardar, eu sempre quero ensinar. E eu quero que você guarde. Primeiro, andar em amor, diga comigo. Segundo, andar na luz. Terceiro, andar em sabedoria. Quarto, andar no Espírito. Lembra que eu disse para vocês que andar é sinônimo de viver. Viver em amor. Capítulo 5, versos 1 a 7. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Viver em amor aí não é amor ao próximo. Viver em amor aí é viver em amor a Deus. Deixa eu trocar em miúdos o que Paulo está falando. Paulo diz o seguinte: se você
ama verdadeiramente a Deus e você quer viver uma vida controlada pelo Espírito Santo, você vai ter que ter um padrão de vida. Qual é o padrão da vida do crente? Jesus. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Ou seja, o padrão da nossa vida é Jesus. Aqui na América, nos anos 80, havia um movimento chamado What Would Jesus Do? O que Jesus faria? E eu me lembro quando adolescente, aqui na América, quando eu cheguei com 17 anos, em 79, dos anos 80, os crentes usavam até mesmo, às vezes um colar, às vezes uma pulseira, que tinha 4 letras, WWJD, What Would Jesus Do? E a ideia era, em todas as situações, você tinha que fazer essa pergunta como crente: o que Jesus faria? Você está dirigindo o carro, desculpe, eu sei que isso não é politicamente correto, mas aquele asiático entra na sua frente, alguma coisa tem com eles, e aqui nós temos muito, então ele entra na sua frente, e você está na carne, mas você pergunta: o que Jesus faria? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seu patrão, seus amigos, e você no dia a dia sempre faz essa pergunta: no meu lugar, o que Jesus faria? Queridos, note que o padrão do crente é muito alto. Por isso que a gente diz: eu sei que não sou o que devo ser, mas graças a Deus eu sou melhor do que era. A Bíblia diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quantos aqui são perfeitos como Deus é perfeito? Ninguém. Mas Jesus falou: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Qual é o padrão de santidade para o crente? Sede, pois, santo, como é santo o pastor. É isso que a Bíblia diz? Não. Sede, pois, santo, como é santo o nosso Deus. E aqui Paulo diz: sede imitadores de Deus. Ou seja, Deus sabe que eu e você somos falhos. Deus sabe que eu e você não temos perfeição, que vamos falhar. Mas Deus nos diz: mas o padrão é esse. Por isso que a gente diz: eu sei que não sou o que eu devo ser, ainda não cheguei lá, mas eu sou melhor do que eu era. Eu estou caminhando para isso. O crente tem que ser igual a Jesus. Verso 3. Você disse: pastor, mas isso é muito alto. Troque-se em miúdos. Eu não preciso trocar em miúdo, Paulo já fez isso para mim. Entre vocês não deve nem sequer ter menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça. Olha o finalzinho do verso 3. Essas coisas não são próprias para os santos. Pastor, quem são os santos? Tá tudo bem, essas coisas não são próprias para o São Agostinho, para o São Antônio, para o São Jorge, para Santa Teresa. Não. Santo na Bíblia significa nada mais do que separado. O crente é chamado na Bíblia de santo, não porque ele é perfeito, mas porque ele foi separado por Deus. Note que a Bíblia diz: tem coisas que não são próprias para crentes. Vou repetir: tem atitudes que não são próprias para crentes. Eu estou falando para crente. Tem coisa que crente não deve fazer, porque não é própria para o crente. Por exemplo, irmão, deixa eu fazer, por exemplo, roupa. Tem roupa que não é própria para certo lugar. Vamos dizer que eu falei para vocês semana passada, eu gosto de nadar. Vamos dizer que eu fosse amanhã nadar na piscina onde eu nado e eu fosse de terno e gravata. Isso era próprio? Não. Aliás, eu já contei essa história para vocês. Tinha uma igreja muito legalista no Vale de São Joaquim, quando eu vim para a América. E eu me lembro que o Vale de São Joaquim é muito quente, estava mais de 100 graus, mais de 40 graus centígrados. E eu fui lá e era um dia, e eles falaram assim: vamos para a piscina. Eu botei o meu short, eu vim do Rio, né? Eu tinha acabado de chegar do Rio, botei o meu short. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo de calça, camisa até aqui dentro da piscina. Eu entrei de calça e camisa, porque todo mundo estava entrando assim, eu não queria ficar sem graça. Mas não faz sentido, não é? Agora, faz sentido eu vir de shortinho, sem camisa para a igreja? Não, por quê? Não é próprio. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tem coisa que não é próprio para o crente. Todo mundo pode fazer, mas crente não deve fazer. O que são essas coisas, pastor? Paulo diz aqui para a gente. Olha,
não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais. O que é gracejo imoral? Piadinha sem graça, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus não está tirando a alegria da gente. Deus não é um Deus. Quando eu era criança, eu não sei quantos foram criados na escola dominical. Alguém foi criado na escola dominical? Tinha um hino que cantava assim: cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, pezinho, onde anda. Aí diz assim: o Salvador do céu está olhando para você. E na mente minha, quando criança, eu ficava assim: que Deus é um policial procurando eu errar para poder me punir. Deus não é isso. Deus não olha para você para te punir. Deus olha para você para te guardar. Deus olha para você porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele vai dizer para você: meu filho, não mexe com fogo, porque o fogo vai te queimar. Tem coisas que não são convenientes. E Deus está dizendo assim: olha, se você viver essa vida, você não vai herdar o reino de Deus. Olha o verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas. Tem gente que diz assim: ah, mas pastor, Deus ama a todo mundo. Amém, é verdade. Deus perdoa a todos. Amém, é verdade. Deus aceita você como é. Amém, é verdade. Mas Deus não quer que você fique da forma que você está. Deus quer te transformar. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Não é quem é imperfeito, é quem vive na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Você tem uma escolha. Amanhã, na hora de assistir o jogo, você tem uma escolha de escolher um lugar agradável para se divertir, ou entrar num grupo de pessoas que não vai te ajudar. Você agora é época do verão. Você vai ser convidado para ir para o lago, para ir para a praia, para ir para a piscina, para ir para a casa de alguém. Que tipo de vida você quer viver? Que tipo de atitude você quer ter? Paulo diz: ande em amor com Deus. Número 2, ande na luz, verso 8. Porque outrora, ou seja, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, o que Deus quer de você. Verso 11, ele repete: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Como é que você vai expor o que está nas trevas? Na parada gay você vai lá e vai fazer um cartaz enorme dizendo: Deus abomina homossexualismo. É isso que é expor? Não, isso não vai adiantar nada. O que significa expor as trevas? Verso 11 novamente: não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha nas luzes, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna-se visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo resplandecerá sobre ti. Essa passagem é linda. Preciso só explicar isso para você. No original, Cristo resplandecerá sobre ti e através de ti. Ele é a luz do mundo. Mas agora a luz de Cristo vive em nós. A luz de Cristo brilha em nós. E à medida que a gente vive uma vida como verdadeiro cristão, a nossa luz começa a expor as trevas. A maneira que a gente vive, como homem, como mulher, como criança, como jovem, como esposo, como esposa, como filho, como pai. Andar na luz. Terceiro, Paulo fala sobre andar em sabedoria, verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Novamente, a preocupação do Espírito de Deus não é
o que a gente crê, mas o que a gente vive. Não é o que a gente fala, mas o que a gente vive. Eu dou graças a Deus que você está aqui essa manhã, que você escolheu estar aqui essa manhã para ouvir a palavra de Deus. Mas aqui, todo mundo aqui é santo, todo mundo aqui está com desejo de agradar a Deus, mas o negócio é o que vai acontecer quando você sair daqui. Na terça-feira, durante a semana, na sua escola, com seus amigos, que tipo de vida você vai viver? E eu quero fazer uma pergunta para você. Se as pessoas que estão ao seu lado durante a semana vão dizer: a sua vida realmente é uma vida como filho da luz. Paulo diz no verso 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Na verdade, o original não diz aproveitando ao máximo cada oportunidade, diz assim: remindo o tempo. Use o tempo com sabedoria. Hoje já é o dia 1 de julho de 2018. Ou seja, nós acabamos de entrar no segundo semestre, a segunda metade desse ano. Outro dia a gente estava celebrando o Natal. Passou muito rápido. Paulo está dizendo: a vida passa muito rápido. Aproveite todas as oportunidades. Redima o seu tempo. E aí, quando ele chega no verso 17, ele diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Paulo diz: você tem duas escolhas: se embriagar com vinho, viver uma vida controlada pela sua natureza humana, viver uma vida contrária ao que Deus quer, plantando na carne, ou você pode ser cheio do Espírito Santo. Eu quero terminar nesses 6 minutos que eu tenho e rapidamente explicar para você o que significa e como é que eu sei que eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. Na nossa igreja nós não fazemos nenhuma desculpa, nem escondemos o fato que nós somos uma igreja pentecostal. Ou seja, nós cremos no poder do Espírito Santo. E nós cremos numa experiência chamada batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo nas águas que o nosso querido Jefferson fez. É um momento, o batismo nas águas é uma confissão pública do que Deus fez dentro de mim. O batismo com o Espírito Santo é diferente da nossa experiência de salvação. O batismo com o Espírito Santo é um momento em que o Espírito Santo vem sobre mim e ele toma a minha vida, e como manifestação desse enchimento do Espírito, eu começo a falar em línguas, eu começo a sentir a presença dele. E nós cremos nessa experiência. Eu espero que todas as pessoas dessa igreja tenham já tido essa experiência. O único problema que eu tenho é que muitas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo, e não é isso que Paulo está falando. O batismo com o Espírito Santo é o início de uma jornada, mas não é o fim da jornada. Paulo diz: ser cheio do Espírito Santo é mais do que falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que orar alto. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que orar por enfermos. Aliás, a Bíblia diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, falamos em línguas. Ele diz: não conheço vocês. Porque a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é caráter cristão. É fruto do Espírito. Olha isso que está aqui. Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Primeiro, você tem paz com você mesmo, falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está tão cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Eu disse na semana passada, repito novamente: o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é poder, ele dá energia, ele dá força, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, ela tem um relacionamento tão lindo com o Espírito Santo, que quando ela acorda na segunda-feira, ela não reclama que é segunda-feira, ela louva ao Senhor, ela canta entre si com cantos e hinos espirituais. É a atitude que ela tem para com Deus. Olha o verso de número 20,
ela dá graças constantemente, a palavra-chave aí é constantemente a Deus, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não só bem, ela está bem consigo, mas ela está bem com Deus, porque ela é dirigida pelo Espírito Santo. Ela está dirigindo o seu carro, ela está trabalhando, ela está em casa, mas ela sente a presença do Espírito Santo. Ela sabe que o Espírito Santo está guiando, ela sente a presença dele. Mas Paulo vai mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é o melhor indivíduo. No verso de número 22 diz que mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Verso de número 22, maridos, ame cada um a sua mulher. Verso de número 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Verso de número 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais. Verso de número 4 do capítulo 6, pais, não irritem os seus filhos. Verso de número 5 do capítulo 6, escravos ou pessoas que são empregadas, obedeçam aos seus senhores ou seus patrões. E no verso de número 6 diz, obedeçam e não apenas para agradá-los, mas como ao Senhor. E no verso número 9, vocês, senhores, tratem bem os seus empregados. Ou seja, trocando em miúdos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é o melhor pai, é uma melhor mãe, é o melhor marido, é a melhor esposa, é o melhor filho, é o melhor empregado, é o melhor patrão e é o melhor crente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela reconhece que eu quero viver uma vida para agradar a Deus, mas eu sei que eu não posso fazer sem a ajuda dele. E ela decide, eu quero deixar que eu seja cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo me guie, me dirija e me guarde. Eu queria que todos fechassem seus olhos e curvassem a sua cabeça, porque agora nós vamos ter mais ou menos 10 minutos de ministração. Eu pedi que o grupo de louvor preparasse um hino muito conhecido, que fala desse desejo que eu e você precisamos de ter, de ser dirigido pelo Espírito Santo. E eu vou orar e vou pedir que o Espírito Santo encha a nossa vida de uma forma especial essa manhã. A gente vai ter um momento com o Espírito Santo aqui. Mas eu queria que todos fechassem seus olhos, curvassem a cabeça, porque o Espírito Santo me diz que tem que fazer um convite especial. Nessa manhã, algumas pessoas vieram à igreja, estão sentindo a presença de Deus aqui em todos os momentos, e você reconhece que você tem vivido uma vida de escolha para agradar a sua natureza humana, mas hoje você quer fazer uma entrega, uma rendição a Deus. Você quer dizer assim, Espírito Santo, eu quero me entregar minha vida para Deus, eu quero viver uma vida que vai agradar a Deus. O pastor disse que eu faço a escolha, e eu escolho Deus, eu escolho obedecer, eu escolho ser salvo, eu escolho viver na luz, eu escolho imitar a Deus, eu escolho viver em amor. Se nessa manhã você diz, pastor, eu sou essa pessoa, eu não sei se é a sua primeira vez ou se você vem aqui todo domingo, mas você está aqui essa manhã e Deus está falando contigo. Eu quero que você só levante a sua mão direita bem alto, porque eu quero orar por você. Deus abençoe, eu vejo essa mão levantada. Onde está a segunda pessoa que você diz, eu quero fazer a entrega? Eu vejo essa mão, pode abaixar. Há uma terceira pessoa que você diz, eu quero fazer uma entrega a Deus essa manhã. Eu quero me render, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero que Ele me limpe. Eu quero fazer a última vez essa pergunta. Se essa manhã você diz, pastor, eu sou essa pessoa, eu quero orar por você. Só levante a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, querida, obrigado. Pode abaixar, eu vejo uma outra mão à minha esquerda. Deus abençoe. Eu queria que a gente ficasse de pé nesse momento. De olhos fechados, eu quero orar por essas 5 pessoas que levantaram as mãos. E eu vou pedir que enquanto estamos orando, que os líderes dos grupos e do altar estejam aqui à frente. Pai
Pai querido, em nome de Jesus, eu venho orar por essas 5 pessoas que vieram à frente dizendo que levantaram as mãos, aliás, dizendo que se entregam a Ti, que querem fazer uma escolha para Deus, querem abrir mão dos seus pecados, querem abrir mão do controle da sua vida e querem deixar Jesus e o Espírito Santo dirigir a sua vida. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar de toda iniquidade. Eu queria pedir um favor, eu não faço isso muito, mas hoje eu sinto de fazê-lo. Eu queria que todos repetissem essa oração para ajudar essas 5 pessoas. Eu queria que a gente orasse com eles, apoiando a eles. Repita comigo essa oração: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti. Eu quero dar o controle da minha vida para Deus. Eu escolho Deus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoe os meus pecados, limpa o meu coração, transforma a minha vida. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida focada, disciplinada, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Se você orou essa oração pela primeira vez, ou se hoje você fez uma entrega para Deus, esses irmãos que estão aqui na frente, esses pastores e líderes, querem orar com você. No final do culto, venha para a gente, deixa a gente orar por você. Eles vão ficar aqui o quanto tempo for necessário. Se você fez essa oração, ajude-nos a poder te ajudar. Fale conosco. Agora eu queria que você entendesse o que eu quero fazer. Eu quero fazer um grande altar na igreja nesse momento. Esse cântico diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo algo novo se fará. E aí a gente canta assim: vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Esse grupo vai cantar, nós não vamos cantar, só eles vão cantar. Mas eu quero fazer um apelo nesse momento. Eu quero que todos nós saímos daqui cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 4 diz que no dia de Pentecoste, quando eles estavam orando e pediram o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu oro que todos aqui saímos cheios do Espírito Santo. Agora você diz: pastor, como é que é isso? Tudo que você tem que pedir, tudo que você tem que fazer é pedir. E a gente vai pedir nesse altar, a gente vai sair no nosso banco, vai vir para cá para frente, vai se ajoelhar aqui na frente. Esses irmãos que estão aqui, ninguém vai impor as mãos sobre você agora. Ou você vai ficar em pé, você vai para o canto, você vai sair do seu lugar. E enquanto eles vão estar cantando, você vai dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Porque nós somos seres emotivos. Deus sabe que a gente tem emoção, então Ele toca na nossa emoção. E muitas vezes Deus conhece o nosso coração e cada um reage de forma diferente quando o Espírito Santo nos enche. Toda vez que eu falo do Espírito Santo, eu tenho a tendência de chorar. Às vezes eu estou cantando o Espírito Santo e eu começo a sentir, e lágrimas correm no meu rosto. Às vezes quando eu estou falando do Espírito Santo, eu sinto um calor no meu corpo. Já aconteceu de eu falar do Espírito Santo, eu não consigo ficar em pé, minhas pernas ficam fracas. Tem pessoas que simplesmente elas ficam caladinhas e quietinhas, sentindo aquela presença. E muitos começam a falar em línguas, a profetizar. Mas o mais importante não é a manifestação, o mais importante é que você seja cheio do Espírito Santo. No texto original, deixar ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo. Eu não sei quantos de vocês lembram lá no Brasil, alguns de vocês não passaram por isso, mas lá no Brasil, muitas vezes, quando a gente parava para encher o tanque, a gente não tinha dinheiro suficiente, falava assim: ó, põe 20 reais. Aqui na América não faz isso, né?
Aqui na América a gente não gosta do tempo. Graças a Deus a gente tem condições financeiras. Então toda vez que a gente para, a gente enche o tanque. E se você é cuidadoso, você não deixa chegar no amarelinho. Quando está lá 1/4, 1/8, você já para, enche o tanque. A ideia é a mesma. Você não vai chegar e falar assim: Espírito Santo, me dá $20 do teu Espírito. Não, Espírito Santo, me encha, transborda, toma conta. E aí você domingo que vem para ser cheio novamente. Aí você vai no grupo de conexão para ser cheio novamente. E Deus vai encher o nosso coração. Nessa manhã a gente vai tirar um tempo para pedir o Espírito Santo para nos encher. O altar está aberto. Vamos vir para cá, queridos? E a gente vai orar, eu vou orar por vocês, e a gente vai sentir alguma coisa tremenda aqui na frente. Eu quero convidar a todos para buscar o Senhor aqui na frente. Procura um lugar. Se você não quiser ajoelhar, assenta onde você está. Mas faz alguma coisa diferente. Se você está em pé, senta. Se você está em pé, ajoelha. Mas eu queria que a gente saísse daqui, viesse para frente e fechasse os nossos olhos e convidasse o Espírito Santo para vir nos encher. Rapidamente, vamos fazer desse um grande altar ao Senhor.